Bom dia, nós estamos iniciando o programa Conversa Afinada hoje de forma excepcional em relação à questão do horário. Um pedido feito pela doutora Juliana Batistella da nossa comarca, que já está conosco, e nós vamos agora ao fórum aqui de Viçosa, onde se encontra a doutora Juliana. Bom dia, doutora, obrigado por essa confiança no nosso trabalho aqui. Doutora, eu gostaria de deixar os microfones da Rádio Princesa do programa Conversa Afinada à sua total disposição, lhe informando que tivemos da noite de ontem para hoje 3 crimes na Viçosa. Daqui a pouco eu informo para a senhora, dou detalhes. Mas vamos ao cerne da questão. A senhora solicitou falar à sociedade de Viçosa em relação a esse número crescente, né, de crimes relacionados a estupro de vulnerável, não só em Viçosa, mas na região da qual a comarca de Viçosa é responsável. Bom dia, fique à vontade. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, caríssimos moradores aqui de Viçosa e região. Realmente tivemos, de ontem para hoje, alguns crimes, uma tentativa de feminicídio, 2 homicídios, não sei se ambos morreram, mais um era conhecido nosso aqui do fórum, o Galeguinho, né? Infelizmente foi solto outro dia, eu revoguei a prisão dele e ainda na audiência falei um tanto para ele mudar de vida. A gente fica muito triste quando essas coisas acontecem, mas e também tivemos em Champreta uma apreensão também de um adolescente que estava com uma menina de 12 anos se relacionando em casa com ela, né? Então, também deteve caso a polícia imediatamente. Então, é como eu disse outro dia, nós estamos vivendo uma epidemia de estupro de vulnerável, uma epidemia de violência doméstica. O que eu vejo, Marcos, é que as pessoas, elas estão, na maioria das vezes, vivendo um desequilíbrio emocional muito grande, um desequilíbrio psicológico, pessoas com um ciúme doentio. O ciúme, ele advém de fragilidades emocionais. Essas fragilidades normalmente se originam na infância. Por isso que eu tanto insisto para que os pais cuidem dos seus filhos, para que os pais tenham responsabilidade com seus filhos. A prioridade de um pai e de uma mãe é a sua família, deve ser os seus filhos. Porque uma menina, por exemplo, com 12 anos de idade, casa para morar com um rapaz, ela não está bem na casa dela. Uma menina que está bem na casa dela, que tem uma formação familiar sólida, ela não vai com 12 anos se entregar para um rapaz, querer fugir, um rapaz com um homem que às vezes ela nem conhece, que a ilude, né? que fala coisas fantasiosas, promessas fantasiosas, quando na maioria das vezes é um relacionamento abusivo, é um relacionamento que vai terminar em violência. Esses relacionamentos que começam precocemente, esses jovens, eles não têm maturidade para o relacionamento. Então, são relacionamentos normalmente violentos, marcados por agressões recíprocas, eles não têm responsabilidade para com os filhos. Então, não é por acaso que a lei colocou que é estupro ter relação com 14 anos. Não é por acaso. São por todas essas fragilidades emocionais que o adolescente, ou logicamente a criança, possui. Ele não está ainda preparado para uma vivência íntima, para uma vivência sexual. É por isso que a lei coloca que é crime de estupro de vulnerável, pena mínima de 10 anos, ter relação sexual ou qualquer ato libidinoso. Precisamos ressaltar, porque as pessoas chegam aqui no fórum e não sabem disso. Qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável. Então, passar as mãos nos seios, passar a mão na vagina, passar a mão no pênis, tudo isso é crime de estupro de vulnerável. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora fala aí em relação, e eu concordo plenamente, que tudo começa em casa. Depende da casa, depende da atenção, e eu chamo muito a atenção dos pais em relação aos filhos. Eu, por exemplo, estava, doutora,
observando um caso, se a senhora lembra naquela época em que começou aqueles ataques às escolas e houve uma comoção geral e fecharam, não tinha aula com medo de novos ataques. E o delegado responsável por um dos casos me deu entrevista aqui e disse: Marcos, eu fui à casa de um jovem que identificamos que ele estava fazendo isso no computador da casa dele. Batemos na porta, quando chegamos lá dentro, a mãe e o pai ficaram abismados. Não, meu filho está no quarto, meu filho não é violento. E quando ele estava cometendo um crime através da internet. Então isso é uma responsabilização dos pais. E aí eu lhe faço uma pergunta com relação a essas questões de estupro, dois jovens, o rapaz tinha 16 anos, mas a moça tinha 12, se relacionando como um casal. Existe responsabilização jurídica para os pais nesses casos, doutora? Existe. Os pais, se ficar comprovado que eles apoiaram a conduta, eles podem responder por estupro de vulnerável por omissão. É a mesma pena. Eu, inclusive, já condenei mãe por conta disso em Maceió, porque eu fiquei na vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes no ano de 2019 até setembro de 2020. E lá eu cheguei a condenar uma mãe que ela sabia que o marido dela estuprava, tinha relacionamento com a filha, menor de 14 anos, obrigava, coagia a menina a ter relação sexual com ele. Então, a mãe, às vezes, ela, numa dinâmica inconsciente, ou por medo de perder o marido, por medo de perder, por exemplo, aquele que sustenta a casa, ela acha que são coisas, por exemplo, de menos importância, que o pai, às vezes, o marido dela vai lá e faz alguma coisa com a filha. Então, nesse caso, a mãe será responsabilizada por estupro de vulnerável. Há uma mãe, por exemplo, que sabe que a filha, com 12 anos de idade, foi morar com um rapaz, né? Seja ele a idade que for, porque se ele ainda for adolescente, ele responde por estupro de vulnerável, por ato infracional, se ele for maior de 18 anos, ele responde já como crime. Essa mãe, esse pai, eles têm responsabilidade pela filha. Logicamente que aqui na justiça nós vamos ver, vamos supor que é aquela menina que a mãe já não está mais tendo controle dos atos dela. A mãe já pediu ajuda no conselho tutelar. Nós temos alguns casos assim que a gente acompanha. Então, esses casos, logicamente, que a gente não vai responsabilizar por crime. A gente vai, normalmente, tirar a guarda da criança dela por um tempo. Tem um caso aqui que a gente teve que colocar a menina no abrigo e reestruturar. Mas o que eu quero dizer, e você começou dizendo, é que os pais não estão, muitas das vezes, olhando para os seus filhos. Não estão sabendo que os filhos estão vendo nas redes sociais, no celular. Muitas das vezes, essas crianças já estão vendo pornografia. Pornografia é absolutamente não recomendada, porque ela vai estimular a sexualização precoce. Uma criança vai ficar com sexualização precoce. A mesma coisa, aquela mãe, por exemplo, que quer transformar a filha, a criança, numa adolescente, vestindo ela como adolescente, passando batom, pintando a unha, às vezes comportamentos que a mãe mesmo está ultrapassando a fase de criança, não está deixando a menina viver como criança, tá? Menina. As consequências virão. As consequências virão. Uma mãe que faz isso com a filha, ela está trazendo uma sexualidade precoce para a filha. Essa filha provavelmente vai se relacionar precocemente, às vezes vai ter problemas emocionais muito sérios, porque a gente não pode pular fase. Infância é infância. A criança precisa brincar, a criança precisa ter o amor da sua família, a criança precisa ter os relacionamentos na escola. Então, a fase da criança, ela precisa ser vivenciada como criança. Criança, pela lei, até os 12 anos, mas a gente sabe que muitos ainda são muito infantis quando chegam no 12, 13, 14 anos. Daí começa a adolescência. A adolescência é uma fase de muita insegurança, Marcos, muita insegurança. Por isso, de vulnerabilidade. Você sabe
Um adolescente, se o outro chega para ele e chama ele para fumar maconha, se ele não tiver uma estrutura familiar, uma estrutura moral, ele vai, porque ele vai querer ser igual ao outro, porque ele tem receio do que os outros vão falar dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu costumo, com as minhas filhas, em casa, essa coisa do melindre. Eu sou totalmente a favor do combate ao bullying, mas a gente não pode ficar criando pessoas melindrosas. Pessoas que, por exemplo, um chega para ela e fala, você é gorda. A menina já vai querer matar o outro porque falou? A criança precisa, em casa, ter um suporte dos seus pais. Porque senão, quando chega na adolescência, outro, vamos fumar maconha? E o outro vai em busca dos outros adolescentes, por quê? Porque ele não quer ser chamado de marica, de que ele é fraco, ou de outra coisa, de ele sofrer um bullying daqueles que o chamam para fumar maconha. Não sei se me fiz entender, claro, mas eu estou querendo dizer da importância dos pais, dos familiares e dos educadores também na escola, eles serem responsáveis por crianças e adolescentes emocionalmente saudáveis. Porque isso de uma menina ou de um menino querer se relacionar com 12, 13 anos, isso é uma carência afetiva muito grande, que começa na família. Doutora, para além dos crimes de estupro, quais são os processos que mais ocupam o tempo da senhora hoje aqui em Viçosa? Demanda de alimento, divórcio, disputa de terras, tráfico? O que é que mais ocupa o tempo da juíza? Violência doméstica. É o crime que mais tem hoje, é a violência doméstica. E depois estupro de vulnerável. Acima de tráfico de entorpecentes. E na seara civil, as ações de judicialização da saúde, que são as pessoas que vêm para a justiça para terem procedimentos médicos que não estão sendo atendidos pelo município, pelo Estado, e também as demandas predatórias, que são aquelas que advogados mal intencionados têm procurado pessoas que fizeram empréstimos, e essas pessoas efetivamente fizeram os empréstimos, mas os bancos não têm o contrato regular. O contrato não teve as 2 assinaturas necessárias, no caso de analfabetismo, não está formalmente regular. E os advogados buscam essas pessoas para entrar aqui na justiça alegando que não tiveram empréstimos. Essa é uma demanda que está sendo combatida, isso não é só aqui de Viçosa, isso é no Brasil inteiro, principalmente aqui nos estados do Nordeste. E o Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça têm envidado esforços para combater esses maus advogados que fazem isso, tá? E normalmente são advogados de fora. Nós não temos advogados de Viçosa que fazem aqui isso. Nós temos bons advogados aqui em Viçosa, temos advogados de caráter aqui em Viçosa, são escritórios de fora, de outros estados, inclusive, que fazem isso. Então, doutora, essas são as grandes demandas. As demandas predatórias contra bancos, a judicialização da saúde por procedimentos que o Estado, que o governo não dá, e na seara criminal, violência doméstica em primeiro lugar e os estupros de vulneráveis. Doutora, hoje, qual está sendo, assim, a sociedade, e eu sei disso, já calculo aqui a sua resposta, até porque eu sei que a senhora tem aqui um trabalho muito célere em relação a outras comarcas. E isso é evidente pelo prêmio que a senhora já recebeu, né, por essa celeridade. Mas qual é o tempo de resposta da comarca hoje de Viçosa sob o seu comando? O cidadão de Viçosa, por exemplo, tem conseguido uma justiça célere para questões comuns do cotidiano? Olha, a gente não consegue que nem tudo seja célere porque é humanamente impossível, Marcos. É humanamente impossível. E agora é que eu vou fazer uma defesa de nós, servidores públicos, né? Principalmente eu, juíza, defensor público, promotor de justiça, porque hoje, principalmente os juízes, são muito mal falados, muito atacados, não é? Só que hoje ninguém é juiz para ser rico.
logicamente, tem uma vida confortável, mas ninguém se torna juiz para ficar rico, porque não fica rico. O juiz que é rico ou é uma riqueza de família, ou é porque realmente o cônjuge também tem um bom salário, ou é porque rouba, porque faz coisa errada. Nós, juízes, hoje, somos servidores públicos. Eu tenho muita dignidade com o meu cargo. Eu poderia ter ficado advogada e ser milionária. Eu já ganhava mais como advogada, mas escolhi ser juíza, assim, juíza como muitos escolhem o serviço público para fazer alguma coisa pelas pessoas. Mas hoje nós somos sobrecarregados por conta justamente dessa judicialização da saúde, porque o Estado, por exemplo, não faz o que deveria fazer na saúde pública, não faz o que deveria fazer, não fornece o que deveria fornecer. Então as pessoas têm que recorrer à justiça. Outra coisa são esses advogados mal intencionados que lotam hoje as varas judiciais com essas demandas predatórias, principalmente contra bancos, e a criminalidade imensa. Então, o judiciário lotado é uma característica dos países em desenvolvimento. O Japão, por exemplo, lá falta emprego para advogado. Então, aqui é uma demanda muito grande, por quê? Porque as pessoas não cumprem com as suas obrigações, porque o Estado não cumpre com a sua obrigação, o governo não cumpre com a sua obrigação, com as suas obrigações, e a criminalidade por todo canto, de uma forma absurda, né? Nós temos índices aí de países em guerra. Então, é por isso, o judiciário é muito lotado. Então, nós não temos como dar celeridade da forma como os advogados e as partes gostariam. Mas nós fazemos de tudo. Nós temos uma equipe excelente de servidores aqui em Viçosa. Excelente aqui, sem exceção. São todos pessoas muito trabalhadoras. Todos aqui são muito trabalhadores. E, além disso, eu não fico com pessoa que não é séria, com trabalhador. Ou eu não fico. Ou eu boto um processo disciplinar, ou se eu posso mandar embora, eu mando embora. Não fico com pessoas que não são trabalhadoras. Eu gosto de pessoas trabalhadoras, eu gosto de pessoas esforçadas. E nós, desde que eu entrei aqui, nós somos proativos. Todos os anos, desde que eu entrei aqui, que foi no final de 2020, nós recebemos a premiação Proativo, que é o juízo de excelência, a premiação máxima do Tribunal de Justiça. Todos esses anos. Então, nós estamos aqui de parabéns. Agora, hoje, Marcos, também o trabalho judicial, o trabalho do cartório é feito por uma central em todo o Estado. Então, hoje também o andamento das peças processuais, o andamento do trabalho não fica só aqui. Ele fica numa central coordenada no tribunal. Então, hoje também não é só nossa responsabilidade, né? Mas vem dando certo. Doutora, a senhora essa semana me procurou e eu coloquei a senhora no ar e eu senti assim como um grito, né, de uma pessoa que ocupa um cargo que a senhora ocupa, mas é ser humano, é mãe de família, é uma pessoa comum igual a todos nós, tirando aí a sua roupa de juíza, vai para casa, tem o seu lazer final de semana, enfim, um ser humano comum. E eu vejo, doutora, que a senhora é uma pessoa que se envolve muito emocionalmente, não é uma juíza comum, a senhora não é uma pessoa comum no sentido de ser apenas a frieza do cargo e da caneta, mas a senhora se envolve, tanto é que eu assim, entendo como foi, Marco, eu quero falar, eu estou indignada com o que está acontecendo. Eu gostaria de saber de um órgão que trabalha, se esse órgão hoje, ele é importante no sentido desse combate que a senhora está tentando cada vez mais e publicizando isso, a sociedade toma conhecimento e tem que ser muito duro com o resultado da lei para que sirva de exemplo, tá? Tem que servir de exemplo de que cometeu esse crime, a coisa que deu de volta não é boa, o camarada foi punido exemplarmente. O Conselho Tutelar tem sido, doutora, um braço eficiente para esses trabalhos que a senhora faz, principalmente ligados a esses casos de estupro de vulnerável, de crianças e adolescentes aqui na nossa cidade e na sua comarca? Tem sim. Eu já apontei muitas falhas do Conselho Tutelar aqui de Viçosa, mas recentemente tem sim, tem nos apoiado muito.
A conselheira Posse e o conselheiro Ronaldo são muito atuantes, inclusive de me requerer algumas coisas pelo telefone, né? Então, realmente, eles têm dado um apoio. Eu lembro mais dos dois, né? Recentemente, nos casos, acompanhando, né? Eu acho importante também ter uma conselheira mulher, a conselheira Posidônia, para ouvir as meninas, né? Muitas das vezes as meninas, as moças vão ter maior abertura com uma conselheira mulher do que o homem, vão se sentir mais à vontade. E o conselheiro Ronaldo também, muito atuante, muito preocupado com esses casos. Então, realmente, o Conselho Tutelar de Viçosa, ele está melhor do que estava aqui há anos atrás. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação. Sei que a senhora pegou aí uma brecha entre uma ação jurídica sua e outra. Deixe os microfones, como sempre foi, desde que a senhora chegou aqui em Viçosa, sempre teve essa acolhida de nós que fazemos a Rádio Princesa, e a mim particularmente como diretor da rádio, como apresentador desse programa que é o de maior audiência na nossa região. Fique à vontade, doutora, passe aquele recado que a senhora quer passar e pode ter a certeza de que terá sempre o apoio da Rádio Princesa e desse programa Conversa Afinada. Então, Marcos, o recado para que a sociedade saiba que, nesse momento, existem crianças, existem adolescentes sofrendo dentro de suas próprias casas com abuso sexual. Não é fantasioso, é real. E a gente precisa estar atento, a gente precisa saber que é um perigo. O perigo, às vezes, está naquelas pessoas que são da confiança da família. Então, realmente, não é criar uma coisa, não se confia em ninguém, mas a gente precisa confiar desconfiando muitas das vezes. A gente precisa desconfiar de um vizinho, do pai, de um amiguinho, de uma amiguinha, de um tio, de um primo, de um avô, do marido da avó, do marido da mãe. Precisa estar de olho aberto, porque as pessoas estão muito desequilibradas, muito com essa sexualização exacerbada, aflorada, sem limites. Então, a droga e o álcool é a pior droga aqui do interior de Alagoas, é a que mais estrago faz. Então, que as pessoas tenham consciência de que essas coisas estão acontecendo e de que tenham, magicamente, que tenham atenção com seus filhos. Gente, se a gente coloca um ser humano no mundo, é para a gente ser responsável por esse ser humano. Uma criança, ela suplica pelo amor e pela atenção de um pai e de uma mãe. E, às vezes, essa mãe, esse pai estão nas redes sociais, estão na rua e não estão ali com seus filhos, que estão lhe suplicando afeto, atenção, né? Às vezes, ali brincando na rotina deles, mas o coração deles está ali pulsando por ter mais atenção, por ser mais visto, por receber um abraço. Isso tudo faz diferença, no emocional, no psicológico. Muitas das vezes a criança não quer uma roupa nova, mas ela quer um abraço, ela quer o tempo e o carinho do pai e da mãe. E isso vai fortalecer mais esse ser humano, vai fazer com que, quando ele cresça, ele não tenha traumas, ele não tenha o emocional dele desequilibrado a ponto de tirar a vida de alguém, a ponto de matar a facadas uma pessoa, como a gente tem visto, às vezes, com frequência, tá? Então, meu recado é esse, viu? E o Poder Judiciário está sempre aqui à disposição, nos limites, logicamente, das suas atribuições, tá certo? E agradeço muito à Rádio Princesa, a você, Marcos, por nos dar esse espaço. Dar esse espaço ao Poder Judiciário. Eu aqui sou só uma servidora pública, um membro do Poder Judiciário, fazendo o serviço que eu tenho que fazer, que é atender a população. Então, muito grata por ter esse canal aí, que nos leva a nossa mensagem para toda a população. E um abraço, que todos fiquem com Deus. Obrigado, doutora. Forte abraço, parabéns aí pela atuação. E o que eu peço, é terrível essa coisa de feminicídio, essa tentativa, ainda não sei, claro, não existe nenhuma forma de a gente tolerar um crime dessa natureza. Não, vamos ponderar porque foi por isso ou por aquilo. Não existe.
terrível. O rapaz tentou matar a própria sogra, desferiu várias facadas. Não temos informação de como está o estado da saúde da mulher, mas que a informação é que ela não veio a óbito, mas a lei tem que ser dura para punir isso, viu, doutora? Sim, nós estamos agora num júri e depois do júri será feita a audiência de custódia dele, né? Logicamente, a morte, tirar a vida de alguém, ninguém tem direito, né? Logicamente que tem situações absolutamente excepcionais, né? Num estado de defesa, por exemplo, né? Que a pessoa vai matar para não morrer, mas são absolutamente excepcionais, né? Então, mostrando como as pessoas, no seu geral, estão desequilibradas, né? A gente está vendo isso em todo o país, né? Mas aqui, o que depender do Poder Judiciário, a lei é sempre aplicada. Mas a lei tem muitas brechas, a lei penal tem muitas brechas, né? Essa é uma situação também que a gente pode falar numa outra oportunidade. Obrigado, doutora. Um bom dia para a senhora, bom trabalho aí, viu? Bom dia, Marcos. Grata para você também. Valeu. Bom, nós conversamos com a doutora Juliana Batistella,